Olá pessoal, tudo bem? Já tivemos, veja lá no meu canal, Tony Santana Matemática, já tivemos duas aulas de teoria de conjuntos, tivemos exercícios sobre estas aulas 1 e 2 de teoria de conjuntos. Vamos ter agora mais duas aulas falando de conjuntos numéricos até chegar em intervalo real, tá certo? E depois destas duas aulas, faremos também uma aula de exercícios, já com questões do Enem, porque conjuntos numéricos cabe sim trabalhar questões do Enem, tá certo? Vamos lá então, se ligue, começando. Este primeiro conjunto é o dos naturais, números naturais. Os números naturais, você tem 0, 1, 2, 3, 4, reticência. Subconjunto dos números naturais. Você tem o n com asterisco, pode observar aqui, ó, tá um zoom para você. Temos o n com asterisco, tá certo? O asterisco exclui o 0. Então, o conjunto começa a partir do 1. 1, 2, 3, reticência. Temos naturais pares. Naturais pares. Aí você tem 0, 2, 4, 6, 8, reticência. Eles são números cuja divisão por 2 é exata, ou seja, são números divisíveis por 2. Por exemplo, 0 dividido por 2 vai dar 0. O resto é 0. 6 dividido por 2 vai dar 3. O resto é 0. Entendeu? Então, esses são os naturais pares. Temos os naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, reticência. Observe que naturais pares unido a naturais ímpares vai dar n. Vai dar todos naturais. Não é isso? Beleza. Naturais consecutivos, antecessor e sucessor. Se você tem n, um número natural, n e n mais 1 são naturais consecutivos, ou seja, um após o outro. N é o antecessor de n mais 1, você está vendo aqui. E n mais 1, naturalmente, é o sucessor de n. Beleza? Então, inteiros. Inteiros representados pela letra Z, ele contém os naturais, 0, 1, 2, 3, reticência, mas tem também os negativos, ou seja, os opostos de 1, que é menos 1, oposto de 2, que é menos 2, tá certo? Oposto simétrico. De 3, que é menos 3, reticência, tá bom? Estes são os números inteiros. Então, perceba que naturais, olha só, 0, 1, 2, 3, etc. Natural está contido nos inteiros. Agora, subconjuntos de Z. Subconjuntos de Z, eu tenho aqui Z com asterisco. No caso, são os inteiros sem o zero. A gente fala que são inteiros não nulos, tá certo? O conjunto não traz o número zero. Se eu botar um Z com asterisco e botar um mais, aí eu só vou ter os inteiros positivos. Que eu já tirei o zero, já tirei os negativos, que eu estou com Z mais, asterisco. Inteiros positivos, tá certo? Se eu retirar o asterisco, deixar só o Z mais, aí cabe o zero. Aí o conjunto não vai mais ser chamado de inteiros positivos por causa do zero. Zero não é positivo e nem é negativo. Então eu vou dizer que esse conjunto é de inteiros não negativos. Eu dou nome pelo que ele não tem. Ele não tem números negativos, tá certo? Z menos com asterisco, olha só, Z asterisco, Z menos com asterisco. O menos com asterisco, eu vou ficar apenas com os inteiros negativos. Tem asterisco, tá certo? Exclui o zero. Inteiros negativos. Se eu tirar o asterisco e deixar só o menos, aí já cabe o zero. Então eu vou ter zero e os negativos. Eu tenho os inteiros não positivos. Observe que eu dou nome pelo que ele não tem. Já que ele tem zero e tem negativos, o que ele não tem? Ah, ele não tem positivos. Beleza, então inteiros não positivos. Isso. Naturais pares e naturais ímpares. Olha só, mais subconjunto para você. Se você tem n que pertence aos inteiros, se eu digo o número é inteiro par, eu posso escrever 2n. Porque quem quer que seja esse número inteiro, multiplicado por 2, o torna par. Da mesma forma que se eu pegar esse par, 2n, e acrescentar mais 1, ele passa a ser um número ímpar, tá certo? Passa a ser ímpar. Então você tem os ímpares aqui, olha só. Bom, falar de
de inteiros, dá vontade de falar de múltiplos, divisores, aí eu teria que entrar em menor múltiplo comum, máximo divisor comum. Bom, isso aí fica para outro momento lá no nosso canal do Tony Santana Matemática, tá certo? Para a gente não misturar as coisas. Eu vou fazer, inclusive, questões do Enem que envolvem esses conceitos, tá? Se ligue. Os naturais estão contidos nos inteiros, como eu citei lá em cima. N tem 0, 1, 2, só como exemplo, mas aqui tem infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Os naturais são também inteiros, então todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Por causa dos negativos, e aqui são só exemplos. Esse conjunto é infinito. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, reticência. Repare que N está contido em Z, tá certo? Mais embaixo nós temos os racionais, olha só. Está perto de terminar, presta atenção. Natural contido em inteiro, inteiro contido nos racionais. Ô Tony, quem são esses racionais? Bom, racional é aquele conjunto que você tem como transformar numa fração, é aquele elemento que você tem como transformar numa fração de inteiro sobre inteiro. A é inteiro, B também é inteiro, só que excluindo o zero, tá certo? O denominador não pode ser zero. Olha aqui a situação. No diagrama você tem N contido em Z, Z contido em Q. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro. Por exemplo, 3/5 dá 0,6. Se eu pegar 0,6 e colocar 6 sobre 10 é igual a 3/5 também. 0,85, um decimal finito. Olha só, eu consigo transformar na fração de inteiro sobre inteiro? Se a resposta for sim, é racional. E é sim a resposta. 85 sobre 100. 85 sobre 100. 85 é inteiro. 100 também é inteiro. Beleza? Então, consigo transformar na fração. 0,222 reticência. Como esse decimal aqui é uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica, onde o período é 2, eu consigo transformar numa fração, que no caso dá 2 nonos. Lá no exercício do Enem, na aula de exercícios sobre conjuntos numéricos, a gente vai ver uma questão que opera com dízima periódica, se você esqueceu como é que faz, tá certo? Então 0,22 é a mesma coisa que 2 sobre 9. Esse 2 pode ter uma outra forma de representar, que é o 0,2 com um tracinho em cima do 2. 2 é o período, tá? Dá 2 nonos. A questão no exercício do Enem eu mostro para vocês com detalhes como é que se faz essa continha aí. Então, racionais eu consigo transformar numa fração de inteiro sobre inteiro. E se eu não conseguir? Bom, se você tiver uma dízima não periódica, aí ele é irracional, tá certo? Irracionais representado por Q' ou então I maiúsculo. Quem é o irracional? É qualquer número x tal que x é dízima não periódica. Ah, então, Tony, você está me dizendo que o número ou ele é racional ou irracional? Isso, não dá para ser as duas coisas. Por isso que a interseção entre racionais e irracionais é o conjunto vazio. Quando a interseção entre dois conjuntos é vazia, podemos dizer que os conjuntos Q e Q' são disjuntos, tá? Disjuntos. A interseção é o conjunto vazio, é um elemento em comum. Vamos ver aqui exemplos de irracionais. Raiz de 2, raiz de 3 e π são três valores que você precisa memorizar com duas casas decimais, porque eu já vi questões de vestibulares, inclusive, não dando essa informação e o aluno tinha que saber. Mas olha, a raiz de 2 é uma raiz inexata, né? Esse é um decimal, tá vendo? Infinito, você não consegue transformar em fração de inteiro sobre inteiro. Esse também, π também. Tá vendo aqui, ó? Esse decimal infinito você não consegue transformar numa fração de inteiro sobre inteiro, beleza? Então, o conjunto fica assim: natural, inteiro e racional de um lado e irracionais do outro. Agora, como os matemáticos não ficaram contentes com a separação dos conjuntos, eles criaram o conjunto dos reais. Os reais é o resultado da união dos racionais com os irracionais. Formam os reais. Se ligue, porque se você tiver um número, olha só, se você tiver um número
onde a raiz enésima desse número, e n sendo um número natural ímpar, e o radicando A sendo qualquer número real, olha só esse símbolo, qualquer que seja A pertencente aos reais. Ou então, para todo A pertencente aos reais. Está vendo? Se tiver um número de índice ímpar, quem quer que seja o radicando, positivo, negativo, por exemplo, ele sempre será um número real. Sempre será real. Por isso que eu escrevi que raiz enésima de A pertence a R para todo A pertencente aos reais. Tá certo? Qualquer que seja A, real. Já se o índice for par, olha só, se for par, aí o radicando necessita ser maior ou igual a zero. Por exemplo, raiz sexta de 15. Índice par, radicando positivo, ou índice par, que é raiz quadrada, radicando zero. Esse número sempre pertencerá aos reais. Exemplo. Tony, A tem que ser maior ou igual a zero, Tony? Sim. E se não for? Aí vem um contra-exemplo, ou seja, aquele que não é real. Se o índice for par, 2, 4, tá vendo? Por exemplo, radicando sendo negativo, esse número não pertence aos reais. Não pertence aos reais. Eles serão chamados de números imaginários. Inclusive, a raiz quadrada de menos 1 é o número que é chamado de unidade imaginária. Ele não pertence a R também. Já que não pertence a R, vai pertencer a qual conjunto? Olha só, os imaginários juntos com os reais formam o conjunto dos números complexos, tá certo? Números complexos, que é um conjunto mais amplo, que a gente não vai estudar ele por agora. Complexos, bom, talvez, dependendo da sua série, você nem vá pegar mais nos seus vestibulares. Se você for primeiro ano, segundo ano, por causa da BNCC, talvez nem pegue mais. Vai depender dessas mudanças, vamos ver como é que vai ficar aí. E o terceiro ano, se você é terceiro ano agora, bom, nesse caso, você vai encontrar vestibulares ainda com números complexos. Vamos ter, sim, um trabalho específico sobre números complexos, que envolve trigonometria, geometria plana, dentre outros itens. Mas então, vamos ver também, olha só, depois dos reais, vamos ver os intervalos reais, tá? Observe que a gente está terminando a aula aqui, ó, no número 5, tá vendo? 5. Então, 6 deve ser o quê? Intervalos reais. Mas aí, já é um estudo para a nossa aula 2, que será uma aula bem menor que essa, mais objetiva. Quer dizer, objetiva essa também foi, mas será uma aula mais curta, porque intervalo real já trata de operações com intervalos, intervalo aberto, intervalo fechado, etc. Veja só, juntando os racionais com os irracionais, nós temos então o conjunto dos números reais, tá certo? Aguarde aí nossa próxima aula, aula 2, sobre conjuntos numéricos, onde eu vou trabalhar intervalos reais. E em seguida, logo em seguida, teremos uma aula de exercício com questões do Enem, falando sobre estas aulas 1 e 2 de conjuntos numéricos. Um abraço!